Oi, quero trazer aqui mais uma reflexão sobre corpo e a espiritualidade. Estava ouvindo um podcast, Nova Humanidade, sobre o Moitian, e o conceito, do Delcy Jardim sobre a espiritualidade, ele estava colocando lá nesse episódio, é a busca, o que seria espiritualidade? Busca da integração entre a personalidade e a divindade que habita no interior de cada ser. Isso é um conceito que está lá no livro dele, Conversando sobre Moitian. E aí eu estava pensando sobre isso, e observando como que isso se manifesta em mim, e fazendo alguns entendimentos. Essa busca, essa divindade que habita em nós, independente do que para você seja divindade, vida, alma, espírito, seja lá o nome que tiver, mente, cada um com seus sentidos e significados, mas eu acho que pouco importa. Essa busca interior mesmo, de estar manifestando o que é mais essencial, o que circula de forma mais autêntica, que é o que somos, é a nossa identidade, é o nosso ser. E integrar essas duas coisas que não deviam ser desintegradas, mas por algum motivo às vezes ficam distantes, que é a personalidade. Eu acho que a personalidade ela acaba sendo muito influenciada por crenças, por valores, por cultura, por condicionamentos, pelo valor que vem do externo, pelas demandas externas, e essa essência que é a identidade, que é a individualidade, que é o autêntico, que sou eu, Eu, Lúcia, por exemplo, nesse momento aqui. E então integrar essas duas coisas na leitura corporal, a representação física no corpo físico dessa personalidade está no anterior do corpo. Ela registra a materialização ou a expressão desse ser que sou eu, dessa personalidade, que é eu me mostrando, eu me expressando, eu me materializando, me representando no mundo. A parte posterior do corpo é a pessoa, essa essência, essa individualidade, eu entendo, no meu entendimento, essa divindade, que sou eu, que sou eu. E a integração entre essas duas partes está na lateral do corpo. Esse jogo de cintura, esse movimento de como a minha divindade, a minha identidade, a minha essência vai se manifestar nesse mundo da matéria, nesse mundo aqui que estamos, em planeta Terra, nessa data, nessa cultura, nesse ambiente, nesse grupo familiar, de trabalho, social, e aí tem diversas
campos de materialização disso, de representação, de expressão disso, né? De expressão. Porque acredito que não somos isso apenas, né? Não somos só essa... Estamos, né? Estamos aqui nesse momento, quando acabar esse momento, não sei o que acontece, né? Aí cada um tem seu entendimento, né? Ou acaba tudo, ou tem uma continuação de outra forma, pouco importa. Eu acho que tudo que somos está aqui representado agora, em mim, hoje, né? O que eu tenho que fazer, o que eu sou, o que eu vivo, como eu resolvo meus problemas, minhas questões. E pouco importa o que vai acontecer depois, né? Muitas vezes a gente organiza o nosso aqui e agora baseado num depois. Eu acho que a gente fica perdendo tempo porque paramos de viver o presente, né? Eu lembro na educação, uma época aí que eu dei aula para criança e às vezes fica esse movimento, né, de um ano ser preparação para o próximo e a gente nunca está usufruindo do que está acontecendo ali agora, né? Então a criança pequena, ela é a criança pequena, ela tem os movimentos, a identidade dela, ela não está ali para se preparar para ser algo lá na frente. Ela está ali para ser ela a cada instante. E ser algo lá na frente é uma consequência da vivência desse instante. Então, nós somos resultado das coisas que a gente foi vivenciando, vivendo, se permitindo. E aí... se a gente fica só, estou me preparando hoje para depois, para espiritualidade, né, sei lá, para o céu ou para o inferno, ou para quando eu crescer, ou para quando eu tiver assim ou assado, ou para quando eu me formar. E hoje, o que eu estou vivendo hoje? Isso já é a vida, isso já é a vida, né? Então, viver essa vida com esse contato verdadeiro, né, autêntico com você mesma, coerente com o que está circulando em você, independente do que isso seja nomeado pela cultura, pelo pai, pela mãe, pelo externo, pelo padre, pelo professor, mas o que eu estou vivendo? O que isso significa para mim? Como que eu ganho influência nesses meus movimentos? E como que eu me empaco? Como que eu me sinto parada, né? Desvitalizada? E isso para mim é espiritualidade, né? Isso para mim é esse contato na leitura corporal. Isso só está representado no corpo físico, nos sintomas e nos estados apresentados pela anterior do corpo, como eu estou apresentando, trocando com o externo essa essência que eu sou. A posterior do corpo, como o que eu sou, essa essência, né? E a lateral do corpo vai integrar essas duas coisas. Né? Então, essa lateral do corpo eu fico entendendo que ela é muito forte nesse desenvolvimento do que a gente tem chamado de espiritualidade, essa integração. Eu consigo falar o que eu sou, eu consigo materializar o que eu quero, eu consigo identificar o que eu estou fazendo por demanda externa ou por convicção minha, por acreditar, por achar que aquilo é
é o correto para mim, que é a pessoalidade, né? O meu jeito de estar na vida, eu estou conseguindo praticar, que está na lateral do corpo, a pessoalidade, meu jeito, o significado que eu dou para o que está aí. E cada um vai dar um, né? Eu já falei isso em outro vídeo, esse sentido é muito próprio de cada um. Tem os funcionamentos das coisas, que é muito legal a gente entender, né, o funcionamento real da materialidade da vida, mas o sentido que eu vou dar para aquilo é meu, e eu posso me estrepar, né? Se eu dou um sentido muito contrário à funcionalidade daquilo, eu vou criando quimeras, vou criando ilusões, e às vezes, se aquilo for muito verdadeiro para mim, eu vou, né? Mas tem uma hora que eu vou empacar na materialidade, porque estamos aqui não adianta eu acreditar que eu tenho asas e posso voar sem nenhum equipamento. Aquilo pode ser muito verdade para mim, mas se eu pular da janela sem uma asa, sem um paraquedas, sem um avião, eu vou me estrepar de cara no chão, né? Então tem uma hora que isso precisa ser considerado. A realidade da materialidade, do funcionamento. E a gente vai vendo, se a gente está muito na viagem, o corpo vai representando, né? O corpo vai se mostrando, o corpo vai trazendo incômodos, trazendo adoecimentos, trazendo tensões. É um sinal de que o sentido que eu estou dando não está fluido para mim mesma. Para mim mesma. Eu me jogar da janela achando que eu posso voar só no corpo, isso é uma incoerência com esse momento meu. Em outros momentos isso pode ser real, na viagem, na fantasia, né? Eu posso ir lá no Japão e voltar, no imaginário aqui. E posso me sentir lá no Japão, ok? Mas se eu achar que pulando da janela eu chego lá, tem uma incoerência, né? Os meus sentidos, e aí o meu corpo vai representar, vai se quebrar todo, né? Tô dando um exemplo assim tão caricato, mas em qualquer movimento a gente precisa, e um bom parâmetro para a gente ir se percebendo, porque eu acho que às vezes a gente mistura muito essas coisas, né? Porque tem uma demanda, tem uma cultura, tem condicionamentos, tem crenças e valores que às vezes a gente entra neles por algum motivo, e aí eu acho que é porque a gente está desintegrado, e aí entra o sentido da humanidade, né? Da espiritualidade, que é integrar essas duas coisas. O que você acredita, o que você vive, o que você deseja, o que você está coerente com a vida que você está vivendo? Ou você está cumprindo papéis, ou você está atendendo demandas externas que nem fazem sentido para você, ou você está muito descolado da realidade, da vida real, prática, que estamos aqui vivendo, nos propomos, nos colocamos nisso de alguma forma, não sei como, mas nos colocamos, né? Então, se isso não me nutre, não me dá alegria, alguma coisa eu tô
me impondo que não é da minha essência, da minha divindade, da minha identidade, da minha ética, do meu sentido, da minha coerência. Então, tô sem coerência com o meu momento. E aí a gente busca, a gente vai atrás, tem as ajudas externas, tem infinitas possibilidades aí. Mas isso é de cada um. Isso é interno. Isso é uma autorregulação. O nosso corpo físico está aqui para fazer isso para gente. Até buscar as ajudas, criar as condições de se organizar, falar isso aqui não está legal, não está funcionando, não estou conseguindo ver uma saída. E aí tem infinitas possibilidades aí de estímulos, né, pra gente olhar de outra forma, dar novos sentidos, perceber os enganos, mas é essa integração e ela só pode ser feita por cada um. Ela só pode ser feita por cada um porque o meu sentido é diferente do outro, o meu movimento é diferente do outro, o que me nutre não é o que nutre o outro, então eu tenho que encontrar esse sentido meu, essa alegria minha. E se eu respeito, se eu autorizo essa alegria minha, eu vou autorizar a alegria de cada um, o jeito de cada um. Eu posso não concordar, ou pode não ter nada a ver com a minha forma, mas é minha. E aí eu respeito a do outro, né? A minha é minha, a do outro é do outro. Se eu tenho direito a mim, o outro também tem direito a dele, desde que eu não esteja ferindo o outro coletivo de alguma forma, né? Mas se eu estou integrado, porque a própria vida tem esse padrão de que uma vida vai se integrando à outra para a coisa funcionar, uma sociedade, todos têm que estar ali bem para a sociedade funcionar. Se funciona para uns e não funciona para outros, uma hora isso vai se estatelar, porque é uma coisa coletiva, né? Estamos aqui dentro de um planeta que precisa desse funcionamento e no meu entendimento, se funcionar para um só e não funcionar para os outros, a forma humana, né? A forma humana é coletiva, ela é... Não sei se a gente conseguiria um sozinho viver aqui, né? E eu acho que precisa dessa integração, né? Então, na hora que a gente se integra com a gente, e cada um se integra personalidade e identidade, individualidade, que uns chamam aí de divindade, e se cada um está integrado com a sua, isso uma hora cria aí uma divindade coletiva, um grupo, né, um corpo coletivo de funcionamento que flui. E aí então o que eu queria trazer é a gente observar esse registro do nosso corpo, né, essas sensações, esses sinais que o corpo vai fazendo para a gente ir vendo se isso está integrado ou não, se a vida está muito difícil, se eu perdi a alegria, se a coisa está muito complicada de acontecer, é porque algo está incoerente para mim mesmo. Algo está incoerente. Eu acho que o corpo físico, ele garante essa integridade,
desse indivíduo que está aí nele, né? Ele garante. Ele é o veículo de manifestação, de representação. É a materialidade da minha mente, do meu espírito, da minha divindade, seja lá do que for. E aí o que eu comecei querendo falar é que às vezes a gente vê pessoas muito materialistas, né, que nem consideram a existência de um espírito, vamos dizer assim, mas que são pessoas tão espiritualizadas, no meu sentido que eu dou para espiritualizado, né, que é esse, tá integrado com você mesmo, com a sua essência. E eu acho que isso até facilita, porque assim, não vai vir de fora. A minha vida, às vezes, eu tenho achado que isso facilita esse movimento. Quando a gente não está com o foco tão integrado ainda, né? E as influências externas, elas sofrem muita influência na minha conduta. E aí, se você se garante ou pode contar só com você mesma, você busca dentro, né? Que sentido isso faz para mim? Eu acho que esse é o movimento de espiritualizar. Que sentido isso faz para mim? Como que eu vou resolver isso? O que eu percebo nessa situação? E aí a gente questiona as percepções alheias no sentido de ver se aquilo está integrado com a minha essência ou não, né? E respeito a essência do outro, a escolha do outro, o jeito do outro, mas se aquilo está definindo a minha essência, está meio fora, né? Nem que seja a espiritualidade, nem que seja o pai, nem que seja a mãe, nem que seja a sociedade. Se o que vem de fora é que define a forma de eu viver, está deslocado essa essência, né? E o meu corpo vai representar trazendo incômodos físicos ou psíquicos, né? Se a forma de eu viver está baseada no que faz sentido para mim, no que internamente está vibrando lá na minha essência, né? O que ditam as minhas escolhas, os meus movimentos na vida são as minhas verdades, as minhas, não as verdades condicionadas. O que está aí faz sentido, não faz. O que está aí posto é o que eu acredito, é o que eu entendo como ético, como bom para mim, como prazeroso, é o que me nutre verdadeiramente. Então eu estou sendo guiada, conduzida por mim mesma. Se o que está aí posto me traz desvitalização, me traz incômodos, me traz falta de alegria por estar, é porque aquilo não faz sentido para mim e eu estou me impondo estar naquilo. Não é porque aquilo está errado, não é porque aquilo é ruim, não é porque aquilo não está adequado, é porque não está adequado para mim e eu não é o outro que está me fazendo mal, eu estou querendo enfiar goela abaixo aquela verdade em mim.
e me dirigir, me orientar por essas verdades, mas elas não cabem em mim. E aí o corpo reclama, o corpo de alguma forma perde a sua fluência, dá sinais, dá incômodos, dá sintomas, dá adoecimentos, dá sofrimentos, dá desvitalização, fica desvitalizado, perde a alegria, a motivação, né? O bem-estar. Então, vamos atrás desse bem-estar dentro da gente, não fora. Às vezes, uma fala, um remedinho, uma ajuda, um entendimento do outro pode acionar esses entendimentos ou perceber esses erros, esses equívocos que a gente mesmo estava meio bitolado, se impondo. Mas é a gente que vai achar. É de cada um. É autogerência, é autocura, é auto-organização. É essa reflexão. E vou parar por aqui hoje. Beijos!